Trataremos aqui a importância de Alexandre Magno para a história do helenismo. O pensamento filosófico na época helenística, a revolução de Alexandre Magno e a passagem da época clássica à época helenística. As consequências espirituais da revolução operada por Alexandre Magno. São poucos os eventos históricos que, por sua relevância e suas consequências, assinalam de modo emblemático o fim de uma época e o início de outra. A grande expedição de Alexandre Magno é um desses eventos, inclusive um dos mais significativos, não só pelas consequências políticas que provocou, mas por toda uma série de mudanças concomitantes de antigas convicções, que determinaram uma reviravolta no espírito do mundo grego, o qual assinalou o fim da época clássica e o início de uma nova era. A consequência política mais importante produzida pela Revolução de Alexandre foi o desmoronamento da importância sociopolítica da polis. Já Filipe de Macedônia, pai de Alexandre, ao realizar o seu projeto de predomínio macedônio sobre a Grécia, embora respeitando formalmente a cidade, começou a minar sua liberdade. Mas Alexandre, com seu projeto de uma monarquia divina universal, que deveria reunir não só as diversas cidades, mas também países e raças diversas, vibrou um golpe mortal na antiga concepção da cidade-estado. Alexandre não conseguiu realizar esse projeto por causa de sua morte precoce, ocorrida em 323 a.C., e talvez também porque os tempos ainda não estavam maduros para tal projeto. Todavia, depois de 323 a.C., formaram-se os novos reinos do Egito, a Síria, a Macedônia e o Pérgamo. Os novos monarcas concentraram poder em suas mãos e as cidades-estado, perdendo pouco a pouco sua liberdade e sua autonomia, deixaram de fazer história como haviam feito no passado. Encontravam-se assim destruídos aqueles valores fundamentais da vida espiritual da Grécia clássica que constituíam o ponto de referência do agir moral e que Platão, na sua República, e Aristóteles, na sua Política, não só teorizaram, mas também sublimaram e hipostasiaram, fazendo da polis não apenas uma forma histórica, mas inclusive a forma ideal do Estado perfeito. Em consequência, aos olhos de quem visse a Revolução de Alexandre, essas obras perdiam seu significado e vitalidade, aparecendo imprevistamente em dissonância com os tempos e colocando-se numa perspectiva superada, difusão do ideal cosmopolita. Ao declínio da polis não corresponde o nascimento de organismos políticos dotados de uma nova força moral e capazes de acender novos ideais. As monarquias helenísticas, nascidas da dissolução do Império de Alexandre, ao qual nos referimos, foram organismos instáveis. Entretanto, não o foram de tal forma a provocar a reação dos cidadãos, nem de constituir um ponto de referência para a vida moral, de cidadão no sentido clássico do termo. O homem grego torna-se súdito. A vida nos novos estados se desenvolve independentemente do seu querer. As novas habilidades que contam não são mais as antigas virtudes cíveis, mas são determinados conhecimentos técnicos que não podem ser do domínio de todos, porque requerem estudo e disposição especial. Em todo caso, estas perdem o antigo conteúdo ético para adquirir um conteúdo propriamente profissional. O administrador da coisa pública torna-se funcionário, soldado ou mercenário. E ao lado deles nasce aquele homem que, não sendo mais nem um antigo cidadão, nem um novo técnico, assume diante do Estado uma atitude de desinteresse neutro, quando não de aversão. As novas filosofias teorizam essa nova realidade, colocando o Estado e a política entre coisas neutras, ou seja, moralmente indiferente ou francamente entre as coisas a evitar.
Em 146 a.C., a Grécia perde totalmente a liberdade, tornando-se uma província romana. O que Alexandre sonhou, os romanos o realizam de outra forma. E assim, o pensamento grego, não vendo uma alternativa positiva à polis, refugiou-se no ideal do cosmopolitismo, considerando o mundo inteiro uma cidade, a ponto de incluir nessa cosmopolis não só os homens, mas também os deuses. Desse modo, dissolve-se a antiga equação entre homem e cidadão, e o homem é obrigado a buscar sua nova identidade. A descoberta do indivíduo. Essa nova identidade é a do indivíduo, na idade helenística. O homem começou a descobrir-se numa dimensão. A educação cívica do mundo clássico formava cidadãos. A cultura da época de Alexandre forjou depois indivíduos. Nas grandes monarquias helenísticas, os liames e as relações entre o homem e o Estado tornam-se cada vez menos estreitos e imperiosos. As novas formas políticas, nas quais o poder é mantido por um só ou por poucos, permite sempre mais a cada forjar, ao seu modo, sua própria vida e sua própria fisionomia moral. E mesmo na cidade onde perduram as antigas ordenações, como em Atenas, ao menos formalmente, a antiga vida cívica, agora degradada, parece apenas sobreviver a si mesma, languida, intimidada, entre veleidades de reações reprimidas e sem profundo consentimento dos espíritos. O indivíduo está doravante livre diante de si mesmo. Ebignone. E, como é óbvio, na descoberta do indivíduo, cai-se, às vezes, nos excessos do individualismo e do egoísmo. Mas a revolução tinha tal importância que não era fácil mover-se com equilíbrio na nova direção, como consequência da separação entre o homem e o cidadão. Nasce a separação entre ética e política. A ética clássica, até Aristóteles, era baseada no pressuposto da identidade entre homem e cidadão. Por isso, era baseada na política e até subordinada a ela. Pela primeira vez na história da filosofia moral, na época helenística, graças à descoberta do indivíduo, a ética se reestrutura de maneira autônoma, baseando-se no homem como tal, na sua singularidade. As tentações e as concessões egoístas que assinalamos são precisamente a exasperação desta descoberta. O desmoronamento dos preconceitos racistas sobre a diferença natural entre gregos e bárbaros. Os gregos consideravam os bárbaros por natureza incapazes de cultura e de atividade livre, e, em consequência, escravos por natureza. Até Aristóteles, como vimos, teorizou na política essa convicção. Alexandre, ao contrário, tentou, não sem sucesso, a gigantesca empresa de assimilação dos bárbaros vencidos e sua equiparação com os gregos. Construiu milhares de jovens bárbaros em bases de cânones de cultura grega e fê-los prepararem-se na arte da guerra com técnica grega. Ordenou, ademais, que soldados e oficiais macedônios desposassem suas mulheres persas. Também o preconceito de escravidão viu-se contestado por filósofos, pelo menos no nível teórico. Epicuro não só trataria familiarmente com os escravos, como também os desejaria como participantes do seu ensinamento. Os estoicos ensinariam que a verdadeira escravidão é a da ignorância e que a liberdade do saber podem ascender, quer o escravo, quer o senhor. E a história do estoicismo terminaria de modo emblemático com as duas grandes figuras do Epiteco e de Marco Aurélio, um escravo liberto e outro imperador.
a transformação da cultura helênica em cultura helenística. A cultura helênica, na sua difusão entre os vários povos e raças, torna-se helenística. Em difusão, comportou fatalmente uma perda de profundidade e pureza. Entretanto, em contato com tradições e crenças diversas, a cultura helênica devia fatalmente assimilar alguns de seus elementos. Fez-se sentir a influência do Oriente, e os novos centros de cultura, tais como Pérgamo, Rhodes e, sobretudo, Alexandria, com a fundação da biblioteca e do museu, graças aos Ptolomeus, acabam por ofuscar a própria Atenas. Se Atenas conseguiu permanecer a capital do pensamento filosófico, Alexandria tornou-se inicialmente o centro no qual floresceram as ciências particulares, e quase no fim da época helenística, principalmente na época imperial, também o centro da filosofia. Também de Roma, vencedora militar e politicamente, que, contudo, a élite culturalmente conquistou para si, vieram estímulos novos, adequados ao realismo latino, que contribuíram de modo relevante para criar e difundir o fenômeno do ecletismo, do qual falaremos adiante. Obrigada.